noite, amados irmãos. A paz do Senhor a todos. É uma alegria poder estarmos juntos novamente, trazendo uma palavra de Deus para as vossas vidas. Eu digo juntos porque eu consigo sentir, ainda que os irmãos não estando aqui comigo, mas sentir o calor de todos, né? É a saudade e em breve estaremos juntos, definitivamente. Nessa noite eu quero trazer uma palavra aos irmãos, mas no que diz respeito ao nosso dia a dia. Não é uma consideração de Deus para a área espiritual, poderia ser, como foi as outras, mas é uma consideração de Deus para que nós também possamos viver bem nesse tempo em que estamos aqui, né? Porque Deus tem promessas lindas para nós e nós vamos agindo, conforme o que nós fazemos é o que nós colhemos, né, de Deus. E às vezes nós deixamos de fazer as coisas corretas e Deus tem que intervir, que se Deus não intervir, o problema é sério. E eu quero trazer uma palavra esta noite, uma consideração de Deus, atentando para o nosso dia a dia. Quero só lembrar um exemplo, José. José, ele foi muito abençoado por Deus. Deus já tinha um plano na vida de José, conta um sonho para José através desse sonho que ia fazer na sua vida. Mas José vai e conta para os seus irmãos, né? E o que ele achava? Após contar um sonho no qual os seus irmãos seriam submissos a ele, essa era a interpretação do sonho, era o que ia acontecer. Mas quando seus irmãos ouviram aquilo, Deus teve que intervir, né? Tamanha foi a ira que veio, a inveja aos seus irmãos, seu pai que lhe dava uma túnica de várias cores, que tratava como o filho mais amado. Então são situações que, se a gente puder sair dela, a gente vai para o plano de Deus sem precisar pegar a escala. O próprio Moisés, Deus também tinha um plano lindo na vida de Moisés. Nenenzinho vai parar na casa da filha de Faraó, na porta do palácio. É criado como filho da filha de Faraó. E o plano de Deus era que ele crescesse lá dentro do deserto, dentro do palácio. E chegasse o tempo de Deus, ia libertar o povo, né? Moisés quebra o plano de Deus, mata o egípcio. E Deus ia intervir. Ele continua sendo ele, o que Deus tinha escolhido para libertar. Só que o tempo que ele ia passar no palácio, ele vai para o deserto. E ali não seria mais fácil para Deus, mas seria mais fácil para Moisés, se ele não tivesse quebrado o plano e ficasse ali no palácio até o tempo de Deus. Então, o que eu quero falar hoje, de uma maneira rápida e abençoadora, é que nós possamos agir da maneira certa, buscar de Deus uma direção certa, para nós se sobressairmos. E essa noite eu quero deixar aqui, então, uma consideração de Deus que é em Provérbios, capítulo 26, versículo 20. E a palavra de Deus diz assim: não havendo lenha, o fogo se apagará. E não havendo maldizente, acabará a contenda. Que coisa. Falar de fogueira, até lembra que é o mês de junho, mês de fogueira mesmo, mas todos sabem como que é feita a fogueira. Fogueira é colocado lá vários gravetos e é muita madeira, e enquanto tem lenha o fogo está pegando e aquilo vai a noite inteira até o tempo em que deixa de se colocar a lenha, aí o fogo vai diminuindo. E quando não tem mais lenha, acabou o fogo, só está a cinza. E trazendo isso para ensinamento para as nossas vidas, é que muitas das vezes são levantadas fogueiras nas nossas vidas, né? De calúnias, de situações das quais nós não esperamos, né? De pessoas que a gente não imagina. E essas fogueiras, se a gente não tiver habilidade, o fogo não apaga. E em algumas outras situações também, porque quando fala da fogueira aí, quando você leu que não havendo lenha, o fogo vai apagar, muitas das vezes só pensa nas fogueiras que são levantadas contra a nossa vida. Mas todos nós, de alguma forma,
também fazemos alguma fogueirinha para alguém, né? Também fazemos alguma fogueira. E que nós possamos aprender a ter habilidade para, quando armarem fogueira para nós, e quando nós sentimos que também fizemos, a gente tirar os gravetos, para que isso diminua. Então a palavra é bem direta, bem simples, mas com a direção de Deus para as nossas vidas, uma palavra diferente, mas que vem para abençoar o nosso dia a dia. Porque muitas das vezes a pessoa está servindo o Senhor, tem a bênção de Deus e está sofrendo. E não está sofrendo por causa de Deus. Está sofrendo por causa de situações que não se atentou para os conselhos. Então, existem situações na empresa, às vezes dentro de casa, às vezes na própria igreja, às vezes que poderia ser mudada se a gente agisse de uma outra forma, quando a fogueira fosse levantada. Então, alguns exemplos bíblicos, por exemplo, que eu quero dar aos irmãos a gente entrar em 2 Reis, capítulo 4, logo no primeiro versículo, a gente vai ver que uma mulher das mulheres, os filhos dos profetas, ela vem a Eliseu e ela faz uma reclamação, ela está apavorada porque seus filhos estão para ser vendidos por conta de uma dívida quase que impagável. E ela fala ao profeta: tu sabes que o teu servo temia o Senhor, que era o marido dela, e ele foi morto, e agora eu estou aqui com essa dívida. Provavelmente os historiadores vão dizer que esse profeta ele foi morto por Acabe, provavelmente foi isso, uma perseguição, enfim. Mas o que eu vejo é que Eliseu estava levantado lá a fogueirinha, porque ela disse: o seu servo, ele temia o Senhor, e olha o que deu, de certa forma estava dizendo isso. E eu percebo em Eliseu uma habilidade para lidar com essa fogueira. Porque Eliseu, ele não cobrou ela, que ela estava errada. Ele não disse: você não pode falar assim, são as coisas de Deus, Ele não falou que ela estava errada. E também ele não deu razão para ela. Ele não falou: você está certa, é verdade, olha o que aconteceu. Ele ficou focado naquilo que Deus tinha para a vida dele para entregar para ela. Então ele, de imediato, ele nem voltou com a resposta daquilo que ela falou. Ele falou assim para ela: o que você tem em casa? E aí vai, que ela fala da botija, ele fala do milagre. Ou seja, já aprendemos rapidinho que nós temos que estar focado naquilo que Deus tem na nossa vida. Quando se deparar com alguma situação desse tipo, a gente saber não cobrar e saber também não dar razão, mas fazer o que Deus mandou fazer. Às vezes vai se levar uma palavra para alguém, numa visita, numa casa, e aí levanta-se uma situação, seja aquela pessoa, alguém que está ali, e a gente tem a habilidade de não desfocar daquilo que você foi fazer, daquilo que você foi levar de Deus. É uma situação que eu acho muito boa, simples para trazer para a nossa vida, são aprendizados. No capítulo seguinte, que é o capítulo 5 de 2 Reis, a Bíblia está falando de Naamã, príncipe da Síria, e todos conhecem a história, então dá para a gente ir direto lá para o Rio logo, Jordão. E o profeta havia dado um recado para ele, através de um menino, que se ele quisesse ficar curado da sua lepra, ele teria que se lançar no Rio Jordão por 7 vezes. E então a Bíblia diz que ele ficou indignado, o príncipe. Como que pode? Ele, príncipe, e o profeta não tinha recebido ele, além de não receber, mandar um recado para um menino, e dar um recado era para ele se lançar num rio, aparentemente um rio sujo para a época, Rio Jordão. E ele fica indignado, e ele mesmo fala: porventura não é Abana e Farpar nos rios de Damasco, na Síria, muito mais limpo que esses? Eu não poderia me lavar lá e ficar curado? Por que eu tenho que me jogar aqui? Então, a fogueira estava montada. Ele, como príncipe, ele poderia falar. E eu acho interessante que os liderados de Naamã, eles não colocaram graveto. Eles não falaram: é isso mesmo, isso está certo, vamos voltar para a Síria aqui, vamos prender esse profeta. Não. Eles falaram: meu pai, eu achei bonito eles falarem meu pai. Meu pai, se o homem de Deus tivesse pedido uma coisa difícil,
mas ele apenas pediu para você se lavar no rio e você vai ser curado. Olha que lindo, olha que habilidade. E dado isso, o príncipe resolveu se lançar lá, o capitão, né, na verdade, o capitão do exército da Síria, que eu estou aqui chamando de príncipe. Mas ele resolve se jogar lá, conforme o profeta falou, e ele sai limpo de lá. Mas esse milagre aconteceu porque os seus liderados souberam agir. Então não colocaram lenha na fogueira. E não havendo lenha, o fogo apaga. Antes até de entrarmos para as demais colocações bíblicas, é bem isso. Se alguém estiver falando de você, são conselhos que eu quero dar hoje. Se alguém está falando de você lá na empresa, se alguém está falando de você onde quer que seja, uma resposta que você dá, ainda que seja uma resposta correta ao seu modo de ver, é mais um graveto, é mais uma madeirinha que vai ser colocada lá, e é uma combustão, porque o graveto é combustão, é combustível, né? Que vai fazer com que aquele fogo não se apague. Então, deixa. Tem hora que é melhor não falar, é melhor esperar, e acaba-se tendo um melhor resultado. Ainda exemplos bíblicos, conforme eu quero falar. Tenho também Neemias. Gosto muito quando a gente lê a história de Neemias, copeiro do rei, né? E ele deixa os seus afazeres para poder trabalhar na reconstituição de Jerusalém. E capítulo 4 de Neemias, vem Sanbalate, e também vem Tobias, e eles, na palavra de hoje, estão tirando sarro, estão humilhando Neemias e os seus liderados, seu povo, na construção do templo. E então eles falam, por acaso esses fracotes, ele usa esse termo, vão conseguir levantar os muros de Jerusalém? Eles vão conseguir ressurgir das cinzas? E aí então Tobias fala, ainda que eles fizessem os muros, uma raposa derrubaria os muros deles, né? Uma fogueirinha braba. Mas Neemias não ligou para isso. Neemias continuou fazendo aquilo que Deus colocou no coração dele para fazer. Às vezes, quando nós paramos para ouvir o que estão falando na gente, dá atenção para aquilo acaba entrando no coração. E a gente deixa de fazer. E Neemias, ele não colocou nenhum graveto, não deu resposta. E quando chega no capítulo 6, os muros já estão praticamente todos levantados. E então vem Sanbalate de novo, vem Tobias e mais outros amigos dele lá, inimigos de Neemias. E aí então, depois que eles veem que os muros estão levantados, eles vêm com um outro argumento. Eles vão até os liderados de Neemias e querem marcar uma reunião. Fala para Neemias que nós queremos conversar com ele, né? Queremos uma reunião, queremos expor algumas coisas para ele. E então eu acho muito bonita a resposta de Neemias, porque ele manda dizer, avisa eles que eu estou ocupado com uma obra muito grande. Eu não tenho tempo de descer para ver o que eles querem comigo. Tá aí. Essa é uma pessoa que tem habilidade para lidar com as fogueiras na vida. Às vezes, não dar uma resposta é uma boa resposta. Porque por melhor que seja a resposta, pode ser um graveto. Agora, quando você está focado, olha, eu estou ocupado com uma obra muito grande, o que eu estou fazendo é importante, eu não vou entrar nessa questão louca, como a Bíblia diz, eu não quero saber quem que está com a razão, eu quero continuar com o meu trabalho. São exemplos que eu acredito que vai já falando com você, no sentido de ajudar no nosso dia a dia. Não havendo lenha, o fogo apaga. E aí, se eu pular mais um pouco lá para frente, logo para o Novo Testamento, o próprio Jesus, em Mateus, a gente vai ver em Mateus capítulo 5, né, no Sermão da Montanha, Jesus está falando das bem-aventuranças ali, muita coisa bonita, mas uma coisa que ele fala que é muito forte, que pessoas se levantarão contra vós, e até mentindo dirão,
falaram mal de vocês. E aí Jesus diz assim, mas quando isso acontecer, alegrai-vos, porque será grande seu galardão. Fizeram isso também com os que vieram antes de vocês. E eu sempre digo que é muito forte essa fala de Jesus, porque quando falam de mim, eu ainda não atingi esse nível não, de se alegrar. Se alegrar, não dá para se alegrar quando eu fico sabendo que estão falando de mim, mas pelo menos eu entendo, né? Que Jesus fala que a gente tem que entender, pelo menos entender. Então eu não estou dizendo para você se alegrar, né? Mas que você entenda que vão falar mesmo, que falaram dos outros não vão deixar de falar de você. A verdade é que se a pessoa está prosperando, como foi Isaac, vão falar. A Bíblia fala que as pessoas invejavam Isaac, queriam enterrar os postos dele para ele prosperar. E se a pessoa está vivendo tempos difíceis, também vão falar. Estão pesando, Deus está pesando a mão. Como foi com Jó, né? Bildad, um dos amigos de Jó, falando. Só que é ficar no foco. É não colocar lenha. É não dar a resposta. É continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E ter habilidade com as fogueirinhas. Eu digo também que em Mateus, no capítulo 11, acontece um relato lá também interessante, né? Que é João Batista, primo de Jesus, primo de primeiro grau. Ele recebe a unção no ventre quando Isabel cumprimenta Maria, mãe de Jesus, né? Ele vai batizar Jesus, ele ouve uma voz do céu, o próprio João Batista ouviu. Eis aí o meu filho amado, no qual tenho todo o prazer. E o próprio João Batista sai pregando, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando você abre Mateus capítulo 11, versículo 3, 2 e 3, João Batista está preso. E quando a luta chega, mexe com todo mundo mesmo. E então João Batista envia 2 discípulos para perguntar para Jesus algo muito forte. Ele manda 2 discípulos perguntar o seguinte, olha, vai lá e pergunta para Jesus se ele é mesmo o Cristo, ou se nós temos que procurar outro. É muito forte, né? Então, é uma fogueirona. Eu não sei, né? Jesus poderia dar qualquer resposta para ele. Se fosse você, como você responderia? Será que ele não sabe? Ele sentiu, né, no ventre, ele ouviu a voz de Deus, e agora vem perguntar para Jesus se ele é mesmo o Cristo, ou se tem que procurar outro. E a resposta de Jesus foi linda, foi de uma habilidade incrível com a fogueira. Porque Jesus, a resposta é assim. Então, quando você abre Mateus 11, Jesus fala assim, vai lá e diga para João Batista que os cegos estão enxergando, que os mudos estão falando, que os surdos estão ouvindo, que os leprosos estão sendo curados, que os mortos estão sendo ressuscitados, e que está sendo anunciado o Evangelho do Senhor. Olha, ele nem se deu o ponto de dar nenhuma resposta. Ele fala justamente isso. Então a gente percebe que Jesus não sai em nenhum momento, a fogueirona lá, e ele não sai do foco. É bom a gente ouvir essas coisas aqui hoje. E se a gente olhar também o livro de João, são várias as passagens que eu vou lembrando aqui. João 4 também, Jesus encontra com a mulher samaritana, muito conhecida de todo mundo, né? E então Jesus pede água para aquela mulher, Jesus vai tentar se aproximar dela e conversar. E ela então faz uma fogueira. Ela fala, mas como que pode você, sendo judeu, vir conversar comigo que sou samaritana, porque os samaritanos não conversavam com o judeu. E então ela entra nessa situação, você não sabe que os samaritanos não conversam com os judeus e tudo mais. E Jesus, ele não entra, ele não continua com essa conversa do porquê que os judeus não conversam com os samaritanos, né? Jesus fala, mulher, eu quero um copo de água, é só um copo de água, né? E às vezes é assim que acontecem as coisas, nas casas, na empresa, na igreja. É só um copo de água.
Mas às vezes é uma situação por conta e volta desse copo de água. Eu poderia chamar esse copo de água de um ensaio de louvor, poderia chamar esse copo de água de uma festa na igreja, de uma confraternização em casa, de uma reunião na empresa. Não era só para ser um copo de água. E às vezes começa tantos questionamentos e tantas coisas. Então é a hora de se lembrar qual que é o chamado. O que eu vim fazer? E Jesus vai direto e fala com a mulher: se você soubesse quem está te dando, quem está te pedindo a água, você pediria, te daria água na vida. E ali Jesus evangeliza a mulher. Então, falar dessas habilidades de mexer em meio a essas fogueiras. E também, quando você olha no livro de João, nós falamos aí de João 4, mas quando se olha em João 8, João 8, os homens pegam uma mulher lá em adultério e levam para Jesus. E eles querem prender Jesus. Na verdade, eles não querem prender a mulher, eles querem prender Jesus. E eles então bolam um plano, um plano infalível, desses do Cebolinha mesmo, da Mônica. Eles bolam um plano infalível, que é qual? Nós vamos falar para Jesus que pegamos essa mulher em pleno adultério. E vamos perguntar para ele o que ele acha. E se ele falar, prende ela, porque a lei de Moisés manda prender, a gente prende ele porque ele prega que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E se ele disser, livra ela, a gente prende ele porque ele está contra a lei de Moisés. Então o plano da fogueira estava elaborada, era brasa para a noite toda. E então alguém ainda teve uma ideia de chamar Jesus de mestre, porque quando eles chegam lá, eles chamam Jesus de mestre, mas não porque eles tinham Jesus como mestre. É porque o mestre responde tudo. O mestre, ele não fica sem dar resposta. Então, eles pensaram, vamos chamar ele de mestre, porque mestre, o que você diz? Né? E quantos mestres aí, hoje em dia, se perdem porque querem dar respostas para tudo? E saber lidar com a fogueira é saber que tem hora que não é para dar resposta. Eu tenho para mim, às vezes eu até tenho uma resposta, mas depende da situação, eu não dou na hora, eu peço para dar no outro dia, porque aí eu tenho mais uma noite para pensar, mais um direcionamento, né? A Bíblia fala que até o tolo, quando fica calado, ele é tido como sábio. E também a Bíblia fala para ser mais propenso a ouvir, tardio no falar e pronto para ouvir. Então é entender essas coisas que dá certo. E quando eles chegaram lá para falar com Jesus, eles esperavam a resposta que não veio. Né? Jesus não falou nada. Jesus vai e escreve lá. Algo que só eles entendiam, e aí daqui a pouquinho não tinha mais ninguém. A habilidade da gente saber lidar com essas fogueirinhas que são colocadas contra a nossa vida. Né? E às vezes colocada por nós também. Tem fogueiras grandes, fogueiras pequenas. E quando é a gente saber também. Que é eu que fiz a fogueira, então eu tenho que pelo menos não pôr mais. Tentar tirar, às vezes não dá, mas dá para mim não colocar mais. Eu sei que eu fiz uma fogueirinha. Então, por que eu falo isso? Que às vezes a gente sempre acha que é só os outros que fazem com a gente. É só os outros que nos machucam. E a gente saber que a gente também faz isso. Se a gente, por acaso, machucou alguém, que seja a gente, que não importa a tua carteirinha, não importa o que você é. Se na empresa você é encarregado, se é o dono, se na igreja você é o pastor. Então, é você que errou. Então, ter essa humildade de ir lá e acabar com a fogueira, né? Chegar lá e se consertar com essa pessoa. Isso é muito bacana. E até para não demorar muito, ser uma palavra abençoadora, que você entenda direitinho que é o suficiente que Deus quer, essa palavra de lenha, e não ter lenha, que não havendo lenha,
acaba a fogueira, eu quero falar de uma situação em Atos dos Apóstolos. Em Atos, capítulo 15, já acaba a primeira missão evangelística, né? A primeira campanha missionária de Paulo e Barnabé, e aí vai ter a segunda campanha missionária. E nessa segunda campanha missionária, Barnabé quer levar junto com ele João Marcos, que é primo de Barnabé, que até havia feito missões com Paulo e Barnabé. Mas Paulo não havia gostado, porque em algum momento João Marcos tinha falhado nessa campanha, quando você vai ver missionário, e Paulo fala, não, ele não vai com a gente. E Paulo e Barnabé se davam bem demais, porque Barnabé, eu já disse em várias situações e palavras, que Barnabé foi tudo para Paulo, foi quem, através de Barnabé, que Paulo é reconhecido depois e aceito pelos cristãos, né? Porque as pessoas não queriam. E através de Paulo e Barnabé é que as pessoas são chamadas pela primeira vez de cristão, que significa parecido com Cristo. Palavra forte. Estamos indo aí. Mas nessa segunda campanha missionária, Barnabé quer levar o seu primo, João Marcos, e Paulo fala, não, ele não vai. Não vai não. E aí, não, mas eu quero levar, e Paulo não quer que leve. Não, ele falou, não vai. E ali eles se desentenderam. A Bíblia fala que eles se desentenderam. E a fogueira estava posta. Só que eu acho interessante, porque eles tiveram um desentendimento ministerial. Mas eles não perderam a amizade. E as pessoas precisam entender isso. Que essas fogueiras, às vezes, elas acontecem. E o que é importante é não colocar graveto. É não colocar mais lenha. Porque já está posta a fogueira. Então o que tem a fazer? É dar um tempo, é esperar. E eu achei bonito que Barnabé e Paulo tiveram o desentendimento deles, mas não perderam a amizade. Barnabé segue com João Marcos. Paulo busca Silas para ser seu companheiro, seu ajudante no ministério. Mas ninguém vai ver na Bíblia Paulo falando de Barnabé. Ninguém vai ver Barnabé falando de Paulo. Eles seguem as caminhadas ministeriais. E até falar disso é importante. Eu sei que essa palavra não vai só para os da nossa igreja. Ela, graças a Deus, esse canal tem sido uma bênção, né? A gente aproveita para agradecer a Deus por isso, porque muitas outras pessoas têm visto essa mensagem. Então, até agradeço aí o trabalho do Adinanzinho, que tem feito muito bem esse trabalho. O cara aqui filmando também. Mas a verdade é que esse trabalho ele tem alcançado muitas vidas e até pessoas de outra igreja. Então, ministerialmente eles tiveram um problema, mas eles continuaram amigos. Irmãos, não é porque você saiu de uma igreja que você agora é inimigo de qualquer igreja que seja. As pessoas continuam amigas. Talvez você naquele momento achou por bem, assim como Paulo não queria mais João Marcos, mas lembre-se, somos amigos. Ou você é amigo lá de onde você saiu. Não se torne inimigo porque você agora está numa outra denominação. Eu lembro aqui que na nossa caminhada meio ministerial, eu tive um amigo e uma amiga, pessoas comigo no ministério, que chegaram num momento em que achavam por bem que deveriam de ir para um outro caminho ministerial. E, amém, a princípio tentamos, mas era o que eles achavam que deveriam fazer, e foram, de fato, sentimos como amigo, mas ninguém viu em nenhum momento eu colocar um gravetinho. Ninguém viu eu falar nada, porque a gente aprende que não havendo lenha, o fogo apaga. E hoje qual que é a alegria? Que são meus amigos, né? Podem não estar ministerialmente comigo, mas são meus amigos. Que Deus os abençoe grandemente. Então, sirva de lição isso para a sua vida. Para finalizar a mensagem, eu lembro que
Só preguei sobre a parte A do versículo. E a parte B diz que não havendo maldizentes, acaba a contenda. Não havendo lenha, o fogo se apagará, e não havendo maldizentes, a contenda acaba. E é interessante entender maldizentes. Maldizente é pessoa que diz mal, que fala errado, ou fala quando não era a hora de falar, faz um pré-julgamento. Isso é tudo maldizer. Então, quando eu digo isso, eu digo que todos nós, em algum momento, somos maldizentes. Não é só a outra pessoa. Por isso que eu disse que a gente também faz alguma fogueirinha. Quando é a gente, buscar de Deus, para não colocar mais graveta. Então, para finalizar, eu teria que finalizar dessa forma. Mas a Bíblia tem algo rico na Bíblia. Porque a Bíblia ela mostra pessoas falhas, pessoas comuns, que eram usados grandemente por Deus, mas que eram humanos igual a gente. A Bíblia não mostra só pessoas perfeitas. E se tem uma pessoa na Bíblia que a gente pode pensar em perfeição, é Paulo. Pelo seu aprendizado, pela sua cultura, por tudo que ele conhecia, por tudo que ele ensinava. Quando fala de Paulo, é só coisa boa. Mas Paulo vai me desculpar, hoje eu vou falar uma coisinha que talvez ninguém saiba. Paulo aqui não foi perfeito, né? Porque essa fogueirinha que vai acontecer aqui com João Marcos e Barnabé e Paulo, é Paulo que fez a fogueirinha, não foi Barnabé, não foi João Marcos. Então, que bom, né? Porque a gente vê que Paulo também não foi de tudo perfeito, era excelente. Mas nesse momento aqui, quem fez a fogueirinha foi Paulo, né? Porque o que acontecia com João Marcos? João Marcos, ele era um jovem ainda, primo de Barnabé. A igreja, na época, era na casa da mãe de Marcos, na casa a mãe de João Marcos, era Marcos, mas o nome era João Marcos. E a igreja do Senhor se reunia na casa da mãe de Marcos. E quando Pedro mesmo é preso, que o anjo milagrosamente tira Pedro, e ele vai até a casa de oração, é na casa da mãe de Marcos que Pedro vai. Né? E Pedro era pastor de João Marcos, desse jovem. Então ele estava bem alicerçado. E quando vai para essa campanha missionária, a primeira, que ele vai com Paulo, ele vai com Barnabé na primeira, ele era afoito, corajoso, ele está querendo ir certinho, mas só que lá teve muitas bênçãos, eles são chamados cristãos, tem muita coisa boa, mas eles são perseguidos, eles são espancados, eles passam fome, e aquilo tudo foi muito para a cabeça de Marcos. Né? E Marcos volta, abandona, volta para Jerusalém. E Paulo não gostou. Quando, agora, no capítulo 15, Barnabé fala para Paulo que vai levar João Marcos novamente, Paulo não quer de jeito nenhum que ele vá. Não, ele falhou lá atrás. Ele não vai comigo, esse entendimento que eu já falei nessa fogueirinha. E ele é enviado nessa campanha, João Marcos, aos gentios. E tem essa curiosidade porque João Marcos é dois nomes, na verdade. João, um nome judeu, e Marcos, um nome grego. Então ele tinha essas duas origens do seu nome, dos judeus e dos gentios. E a obra missionária que eles iam fazer era para os gentios. E por isso, então, foi enviado João Marcos. Mas Paulo entendeu, Paulo não quis e assim aconteceu. Barnabé volta com Paulo, com João Marcos, o fracassado, né, da primeira, e vai ficar com Pedro. E Paulo vai embora arruma um ajudante que é Silas, de Deus, que vai ser uma bênção na vida dele. E aí, como eu disse, que Deus vai intervir, como interviu com José, como interviu com Moisés, como intervir com a gente, conosco, quando a gente erra, ainda bem, Deus vai intervir de uma forma milagrosa, porque 2 versículos depois que Paulo não quer mais João Marcos, ele vai conhecer Timóteo, que ele vai chamar de filho. Ele vai com Silas. Então, o modo como Deus vai
já que houve essa fogueirinha, Deus vai agindo. Mas só que o que é legal, não teve mais gravetos, né? João Marcos volta para Pedro. João Marcos vai ficar com Pedro, que era uma pessoa que havia também fracassado lá atrás e entendia disso, entendia de fracasso, e Deus tinha restaurado a vida de Pedro tremendamente. Então, ele vai ficar com Pedro e com Barnabé, que era... O nome Barnabé é o filho da restauração, o filho da consolação, então estava fácil para ficar com ele. E Deus vai trabalhando com todos eles, né? E aí quando chega em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo está vivendo seus últimos momentos. E o capítulo 4, que é o que eu quero encerrar de 2 Timóteo, que é um capítulo tão bonito, né? Tem o versículo 5 lá que fala sobre sofra as aflições do evangelista, cumpre o teu ministério, um versículo que falou muito comigo, num tempo difícil lá atrás, ministerial na minha vida. Vai falar de combater um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, está lá em 2 Timóteo 4, versículo 7, deve ser o 7. E vai falando de coisas bonitas, né? Mas aí vai falar também algo que o pastor Demas brinca, fala que não gosta muito, quando Paulo vai falar que Demas me abandonou, fiquei sozinho aqui, até Demas me abandonou. Só Lucas está aqui comigo. O pastor Demas fala que não gosta muito disso não, porque Paulo fala que Demas abandonou ele. E é engraçado que o pastor Demas tem um filho e já coloca o nome de Lucas no filho para consertar, porque Lucas ficou com Paulo, né? Mas entre tantas coisas, a gente vai ver no versículo 11 que o próprio Paulo agora vai falar ao pastor, né, da igreja de Éfeso, a Timóteo, traga João Marcos, porque ele vai ser útil para mim. Eu vou precisar muito dele, ele vai ser uma bênção no meu ministério. Para a gente ver como que acabou, né? Não teve lenha, o fogo apagou. Paulo viu que lá atrás tinha acontecido aquilo, passado já uns 20 anos isso, mas Marcos amadureceu, Paulo olhou para aquela situação e falou, não, ele me é útil agora, ele não é naquele, mas agora é. Então o que a gente aprende com isso? Para a gente olhar não só com o que está acontecendo hoje, mas para a gente entender que às vezes as fogueiras são feitas para nós e às vezes é a gente que faz a fogueirinha. Mas o que importa é não pôr graveto, é não tecer respostas, é esperar. Basta esperar. Não havendo lenha, o fogo apaga. Não havendo maldizente, a contenda acaba. Que essa palavra possa falar fortemente no seu coração, assim como está falando no meu, porque eu prego a vocês uma coisa que eu preciso para a minha vida. Quando eu me vejo, eu estou fazendo uma fogueirinha. Quando eu me vejo, tanto que eu penso para falar, mas eu estou falando de alguma coisa de uma forma errada, no momento errado. Então eu tenho que correr atrás para consertar, né? Não deixar, não colocar graveto e fazer por onde essa fogueira apagar. Deus abençoe a vida de vocês, que essa palavra possa falar melhor no coração de cada um. Uma ótima semana a todos. E vocês são o grande amor de Deus. Uma boa semana. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém.